Olha, eu falei um pouco disso no vídeo anterior, mas não custa perguntar de novo. O que está faltando para a oposição finalmente protocolar um pedido de impeachment do Bolsonaro? E eu pergunto isso porque até agora, 10 meses de governo já, entrando no 11º mês, ninguém, nenhum parlamentar, deputado, senador da oposição protocolou pedido de impeachment do Bolsonaro. Até agora nada, nada. E hoje, pela primeira vez, o Davi Miranda falou que vai falar com outros partidos para ver se eles vão protocolar finalmente um pedido de impeachment do Bolsonaro. E o senador Randolph Rodrigues disse que ele e o líder da oposição no Senado vão protocolar na PGR e no STF contra o Bolsonaro por obstrução de justiça. Só tem uma coisa, não adianta nada protocolar pedido contra o Bolsonaro na PGR, que todo mundo sabe que está alinhado ao governo Bolsonaro. É o mesmo do que ficar dando murro em ponta de faca, não adianta nada. O que adianta é protocolar finalmente um pedido de impeachment. E não apenas protocolar um pedido de impeachment, porque isso não basta. A gente sabe que a guerra é na comunicação, a guerra é para convencer as pessoas de que o impeachment é necessário, para ter um grande apoio popular nisso e para obrigar a mídia a noticiar isso. Então, como seria? Lembram? Eu citei isso no outro vídeo. Quando aquela juíza queria que o Lula fosse para um presídio comum, para um presídio de segurança máxima, foram 50, não sei quantos parlamentares caminharam do Congresso até o STF, foi muito bonito, para falar com o Dias Toffoli, para que se impedisse isso. E no fim a juíza recuou, não transferiu o Lula, né? Por que não fazem o mesmo? Pegam 50, 100 deputados, ou quantos tiverem inicialmente, todos vão juntos e entregam para o Rodrigo Maia o pedido de impeachment do Bolsonaro, para fazer um escarcéu, para fazer um alarde, para a mídia inteira mostrar, para ser todo mundo obrigado a ver isso. E depois coordenam nas redes sociais um grande tuitaço no Facebook, uma repercussão muito grande. Para quê? Para isso explodir, para todo mundo ficar sabendo, para todo mundo começar a apoiar. E começa a coordenar campanhas, apoie o impeachment do Bolsonaro. Mostra, ele obstruiu a justiça. Ele interceptou provas de um assassinato em que ele foi citado. Provas que dizem respeito à possível ligação dele. E fica claro que se essas provas o inocentassem, por que ele ia interceptar essas provas? Por que ele ia pegar antes da polícia? Não faz sentido nenhum, certo? Se eu sou inocente, eu deixo a prova lá, a polícia vai chegar lá e comprovar que eu sou inocente, fim. Mas não, ele foi lá e interceptou a prova. Isso é bem suspeito e, principalmente, a obstrução de justiça é um crime. Então tem que fazer um escarcéu já na segunda-feira, na terça-feira, enquanto está quente, e ir e pedir um pedido de impeachment do Bolsonaro. Tem muita gente dizendo, espera, vem a CPI das fake news, espera, vai vir os áudios do Queiroz, vai vir isso, vai vir aquilo. Tem hora que chega a me dar um desespero assim, porque eu não aguento mais esperar, e o que parece é que estão deixando o Bolsonaro sangrar para o povo aprender. Só que agora estão ligando o Bolsonaro, o porteiro ligou o Bolsonaro a um assassinato. É uma coisa bem grave, é gravíssimo. E ele confessou obstruir a justiça. Por que ele confessou? Ele confessou porque agora o processo vai ter que ser federalizado, vai para as mãos da PGR, que está alinhada a ele, da Polícia Federal do Sérgio Moro, porque se o Bolsonaro pegou as provas, ele foi citado, ele pegou as provas, se federalizar, fica nas mãos dos amiguinhos dele, e se não federalizar, ele confessou porque ele sabe que depois isso se tornaria público, então ele está na contenção de danos. Ele confessou um crime. Então peçam o impeachment dele, mas façam um escarcéu, façam uma campanha muito grande para que isso aconteça. Tem muita gente que diz, mas sai o Bolsonaro, entra o Mourão. Bom, calma. Esse discurso de sai o Bolsonaro, entra o Mourão, só interessa a uma pessoa, que é o Bolsonaro. E aos bolsominions, ao gado bolsonarista que quer que ele continue. Porque o Mourão nunca obstruiu a justiça, nunca interceptou provas de um assassinato no qual ele foi citado. Nunca. O Mourão nunca fez isso. O Mourão não tem um filho que empregou milicianos que eram parente de milicianos que era um chefe da quadrilha que matou a Marielle. Então, por mais que a gente não goste do Mourão, usá-lo, o vice, no caso, como desculpa para não dar um impeachment no Bolsonaro, só interessa ao Bolsonaro. Parece até discurso plantado pela direita, eles são muito bons de comunicação, isso a gente tem que admitir, a esquerda tem muito, mas muito para aprender na comunicação com a direita, olhar como eles fazem e aprender. Isso parece um discurso plantado pela direita para que a esquerda se divida quanto ao impeachment do Bolsonaro, é o que me parece.
porque não faz sentido nenhum. E tem a CPI das fake news, que é o projeto de poder do Rodrigo Maia, já falei isso várias vezes, que o Rodrigo Maia, com a CPI das fake news, caça a chapa Bolsonaro-Mourão. Mesmo depois do impeachment, o Mourão pode ser caçado se for provado que o Bolsonaro se elegeu com base em fake news. E se isso acontecer depois de 2021, o Rodrigo Maia assume no lugar do Mourão. Se acontecer antes de 2021, se convocam novas eleições, porque a eleição é cancelada se a chapa for caçada. Então, continua a CPI das fake news, a gente continua numa trincheira para tentar novas eleições, que é o que merece, porque o povo brasileiro, veja bem, votaram no Bolsonaro, ele ainda cometeu estelionato eleitoral, porque ele prometeu várias coisas que ele fez diferente. A reforma da Previdência, ele foi enfático dizendo que era contra, e aí ele foi lá e aprovou, com compra de votos, com tudo que a gente viu. O Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade, não foi um ou dois não, foram vários. Foram pelo menos 20. Então dá para protocolar um processo, um pedido de impeachment rapidamente, não demora mais do que 2, 3 dias, demora pouco. Protocola direitinho, entrega para o senhor Rodrigo Maia e pressiona, faz uma entrega grande com vários deputados indo ali pressionando com câmera, com tudo, para que ele seja pressionado a dar seguimento a esse processo de impeachment, porque cada vez mais os Bolsonaro eles estão testando os limites da democracia. O Flávio Bolsonaro fala de ditadura aqui, aí ele fala de novo, ele já falou 3 vezes em uma semana. E aí todo mundo fala, somos contra, mas não acontece nada com ele. Vamos protocolar o pedido para ele ser cassado. Sabe quanto demora? Demora muito. Até o processo de cassação de Eduardo Bolsonaro. Eu estava até pensando em fazer campanha para pressionar para ele ser cassado, mas até esse processo chegar no fim, o Bolsonaro já fez a ditadura dele, ou já tentou dar um autogolpe ou alguma coisa assim, porque não tem como. Não tem como. Eles estão testando os limites da democracia cada vez mais. O Bolsonaro falou na live de ontem, não lembro, eu estava assistindo, ele falou, quem for contra o progresso do Brasil vai fazer isso lá na Ponta da Praia. Ponta da Praia é o lugar no Rio de Janeiro onde a ditadura militar torturava e matava pessoas. Ele está insinuando que ele em algum momento vai torturar e matar opositores. Contra o progresso é contra a milícia dele, aí, contra o progresso dele e da família dele, não o progresso do Brasil, porque a gente tem uma democracia, ele está testando os limites. Então, ou a gente derruba o mal agora, corta pela raiz, ou depois vai todo mundo se arrepender. Então, sua missão, mostre esse vídeo para os parlamentares de esquerda e proponha para eles uma ação para que, nessa semana, eles peçam o impeachment do Bolsonaro finalmente e comecem a fazer campanhas nas redes sociais, em tudo que é lugar. Veja, o Bolsonaro, ele mesmo quando ele não tem apoio da Globo em algumas coisas que ele é criticado, ele consegue reverter a situação para o público dele e para boa parte das pessoas que não se interessam em política. Por quê? Porque ele faz uma comunicação muito boa nas redes sociais. Se a esquerda começar a fazer isso, convence todo mundo. É muito fácil convencer 90% do povo brasileiro, ou pelo menos 90% dos que não são um gado bolsominion, é muito fácil convencê-los a apoiar maciçamente o impeachment do Bolsonaro. E não precisa de protesto de rua, de radicalizar e de dar desculpa para o Eduardo Bolsonaro instalar esse AI-5 que ele tanto quer. Não precisa. Só o que precisa é pressionar e pressionar. Que aí, cada vez mais deputados vão aderir, aí eles votam e derrubam o presidente, porque não tem como a gente continuar nessa situação. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com parlamentares, com todo mundo, faz pressão, porque são eles quem podem ir lá, em grupo, em 100, e entregar nas mãos o Rodrigo Maia com cobertura da mídia, filmando, com tudo, para que isso seja noticiado em todos os canais, para que isso seja noticiado online, para que todo mundo fique sabendo. Então, compartilha com eles e se inscreve no canal. Falou!